Notas da Conferência Internacional março de 2019. Realizado na Estância Árvore da Vida nos dias 2 a 10 de março de 2019. Tema geral: Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 1: A sequência maravilhosa da Bíblia. Leitura bíblica: Romanos 12, 4 a 5, 1 Coríntios 12, 12. Ministrada pelo irmão Pedro Dong em 2 de março de 2019. Atos 18 e 24, Atos 19 1 a 7, Atos 8 a 10, Atos 20 e 31. O apóstolo Paulo ficou por 3 anos em Éfeso e no final de sua permanência ali, por volta do ano 59 DC, ele escreveu ali de Éfeso sua primeira epístola aos Coríntios. E ali de Éfeso ele partiu para a Macedônia. Após escrever 1 Coríntios, ele esperava notícias de Tito acerca da reação dos coríntios. A segunda carta foi escrita no ano 60. Da Macedônia ele foi para o sul, na Grécia, onde permaneceu em Corinto. De Corinto, ele escreveu a carta aos Romanos. Romanos, portanto, foi escrito após as 2 epístolas aos Coríntios. Ele pretendia voltar pelo mar até Jerusalém, mas descobriu que havia um complô dos judeus em Corinto e, por isso, foi para a Macedônia. Se você estudar primeiro as cartas aos Coríntios sem compreender o livro de Romanos, você irá encontrar apenas os problemas da igreja em Corinto. Havia problema de litígio entre os irmãos, um irmão que ousou possuir a mulher de seu próprio pai, problemas do uso inadequado dos dons, etc. Se não entrarmos em Coríntios por meio de Romanos, estudaremos apenas problemas. Romanos é um livro sobre o Evangelho de Deus. Esse Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o ponto-chave da salvação completa do homem. Romanos 1 e 18 a 31, Romanos 5 e 12. Esta é uma amostra da situação lamentável a que o homem chegou. Essas situações lamentáveis são comuns entre os homens. A única solução para o homem era que Deus enviasse o seu próprio Filho para viver uma vida santa e submissa ao Pai e morresse uma morte vicária por nós. Ele nos substituiu porque sem derramamento de sangue não há remissão. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Foi exaltado à destra de Deus, acima de todo principado e poder, e recebeu o nome que está acima de todo nome. Então, todo aquele que nele crê é justificado diante de Deus. Os judeus pensavam poder cumprir a lei e ser justificados por meio disso. Mas Paulo mostrou que a justiça de Deus vem por crer em nosso coração, confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje não há mais inimizade entre nós e Deus, mas paz. Fomos justificados e também reconciliados. Uma vez justificados, podemos ter acesso a Deus. Nesse momento você pode ver a Deus. Já não há barreiras, porque Ele nos reconciliou e Deus está de braços abertos para nos receber. Hebreus 4 e 14 a 16. Hoje nós podemos estar na presença de Deus a todo momento e lugar. Todos precisamos de misericórdia e graça. Só as encontramos quando nos achegamos ao nosso Deus e Pai. Sobre a tampa propiciatória o sangue de Cristo foi aspergido e hoje o seu trono é o trono da graça. Ele está pronto para exercer misericórdia. A partir de então, não temos mais desculpas, podemos viver na presença do Senhor. Vivemos diante do trono da graça para receber misericórdia e graça. A partir desse momento vamos prosseguir na salvação completa de Deus. João 1 e 12, João 3, 5 a 7. Nascemos de novo, nascemos de Deus e somos filhos de Deus. Possuímos a vida de Deus, que entrou em nós com sua vida e natureza. A partir desse momento, Deus quer operar o grande milagre do universo em nossa vida. Deus não só nos tirou da miséria e nos colocou em sua presença. No momento que temos acesso novamente à árvore da vida, Deus quer nos salvar por completo. Nossa alma ainda está contaminada com tantos elementos de pecado. Nossa alma ainda é tão afetada com malignidade, malícia e outras coisas que estão em Romanos 1. Está no momento de Deus nos salvar. Com essa alma é difícil vivermos a vida da igreja. Deus quer nos salvar pelo processo de santificação e glorificação. Ele quer nos salvar por completo. Nossa alma precisa de santificação. Isso não significa, como muitos pensam, viver uma vida sem pecar,
de maneira correta e ajudando as pessoas. Isso não é a definição de uma vida santa. Nesse universo, Deus é santo. Ele é único e como ele não há outro. Só é possível ser santo recebendo o elemento santo de Deus em nós. Nós nos unimos a Cristo em sua morte. Deus crucificou com ele o nosso velho homem. O que faz nossa união com ele é a morte do nosso velho homem. Romanos 6:4-6. Ligados a Adão éramos escravos do pecado. Através da morte de Cristo nossa ligação com Adão foi rompida e nos unimos a Cristo. Romanos 7:3-4. Não mais estamos vivendo como escravos do pecado, porque Deus nos desarraigou da fonte em que estávamos e agora nossa fonte, nossa raiz, é Cristo. Romanos 11:17. Deus consegue mudar nossa alma defeituosa nos ligando à raiz santa. Quanto mais estivermos ligados, mais a natureza santa de Deus será a nossa constituição. Por meio de invocar o Senhor, leitura da Bíblia, servir na igreja, pregar o Evangelho, a raiz santa está suprindo você com o elemento santo de Deus e seus elementos impuros estão sendo substituídos. Tenha paciência, você está sendo mudado de forma também interiormente. A alma que é cheia de impaciência está perdendo esses elementos e ganhando os elementos de Deus. Quanto mais Deus entra em você, mais glorificado você será. A definição da glória é a revelação do ser de Deus. Quando Deus é revelado, temos a glória. Chegará o dia em que estaremos tão cheios de Deus, seremos parte de um grupo de vencedores coletivos. Então, a glória será revelada em nós. E essa glória será a libertação de toda a criação. Todos os seres aguardam essa revelação para estarem livres do cativeiro. Em nosso dia a dia, muitas vezes ainda estamos vivendo na carne. Como podemos viver a realidade do que Cristo realizou por nós? O segredo está na mente. A mente rege o corpo. Se a mente começar a pensar que está frio, logo começará a sentir frio em seu corpo. É com a mente que se acostuma mais rápido ao fuso horário quando viajamos. O que você faz com a sua mente? Não a coloque na carne. Quando alguém faz algo com você, você começa a pensar naquilo e cada vez fica com mais raiva. Se colocar a mente no espírito, a realidade será outra. A lei do espírito da vida será ativada. É como um avião pesando toneladas sair facilmente do ar. Se colocar a mente no espírito, a lei do espírito da vida vai tirar você para longe da carne. Esse é o nosso problema inclusive em nosso casamento. É assim que Deus consegue nos transformar pelo processo de santificação e glorificação. O Espírito testifica hoje com o nosso espírito que somos filhos, tecnon, de Deus, um filho criança. Deus quer fazer-nos crescer pela santificação. Os problemas na igreja como em Corinto ocorrem porque não crescemos ainda. Quanto mais rápido crescermos, menos problemas teremos na igreja. 3. Mais energia será gasta para as coisas positivas como pregar o Evangelho, ler a Bíblia e o alimento diário, reunir. Se ficarmos na carne, o Senhor terá de esperar uma nova geração. Romanos 8:14. Esses são filhos uiós, filhos crescidos, adultos. Deixemos de ser crianças, sempre tomando leite. Invejas, disputas de posição, etc. Vamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, ao entrar em 1 Coríntios como um aperfeiçoamento para líderes que somos nós, vamos passar por 1 Coríntios aprendendo a ajudar as igrejas novas a lidar com seus problemas. Romanos 8:17. Mas não basta ser filhos adultos. Uma vez que se tornou adulto e está usando sua energia para as coisas positivas, precisa dar mais um passo e se tornar filho herdeiro. Este se preocupa com os negócios de seu pai. Se um adulto não sabe lidar com os negócios de seu pai, empresário por não se interessar por eles, não poderá assumi-los. Todos precisamos ter a visão da obra. Precisamos saber que quando estamos servindo na igreja em nossa cidade, estamos trabalhando na mesma obra coletiva de Deus. Sabemos o que estamos fazendo. Os sofrimentos nesse estágio são em favor do corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Esses sofrimentos não são a favor do nosso próprio crescimento, mas é para os negócios do Pai.
Romanos 5:2 fala do sofrimento para crescimento pessoal, mas precisamos também experimentar esse outro tipo de sofrimento. Isso nos fará herdeiros. Precisamos nos preocupar com o negócio de Deus. O Senhor não revelou essa visão de Apocalipse 12 ao irmão Dong em vão. Essa visão irá nortear-nos até a volta do Senhor. Ela é nossa missão diante de Deus. Apocalipse 12, 1-2. As 12 estrelas remetem ao sonho de José, representando os patriarcas. A lua debaixo dos pés é o povo do Antigo Testamento, o tempo da lua, da noite, porque o sol ainda não havia surgido. Em Lucas 1:78, o sol nascente das alturas, o Senhor Jesus apareceu. Essa mulher representa a totalidade do povo de Deus. Na era em que estamos, os patriarcas já passaram e o tempo de Israel foi interrompido com a morte do Senhor. Essa mulher representa hoje a igreja e o filho varão que ela dará à luz é a totalidade dos vencedores, tanto os que serão arrebatados antes, como durante e após a grande tribulação, inclusive aqueles que já morreram. O mundo está em uma situação tão degradada como nunca se viu. Está na hora do filho varão nascer. Nós vamos apressar esse processo. Você quer participar? Apocalipse 12:4. O dragão odeia o filho varão. Ele é a parte forte, a parte guerreira da igreja. O Senhor nos chamou para uma luta e uma guerra. Números 1:2-3. Mesmo os jovens não podem se sentir tão jovens e indefesos. Os que têm 20 anos para cima precisam sair à guerra. Temos a lei do espírito da vida. Quero ser contado entre os que saem à guerra. Você está disposto? Seremos outro homem, como nunca se viu na terra. Vamos pregar o evangelho e espalhar a palavra por todas as cidades, ganhar essa terra para o Senhor. Enquanto fazendo isso, vamos amadurecer. Então reinaremos com o Senhor. Apocalipse 12:5. Deus nos guarde e protege desta guerra. Apocalipse 12:6-14. De acordo com a visão que o irmão Dong recebeu, esse deserto é a América do Sul. Estamos longe da vista do dragão. Hoje é nossa responsabilidade preparar esse lugar. Temos uma dupla missão. 1. Gerar vencedores coletivos. Houve muitos vencedores individuais na história, mas ainda não foi arrebatado um grupo vencedor coletivos, que se preocupe com os outros. Todos devemos trabalhar para o surgimento do filho varão nas igrejas, isto é, ajudar os irmãos a saírem de um viver infantil, de críticas, invejas, competições e de ressentimentos, para um viver humano elevado, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente, enfim, um viver que produz vencedores coletivos nas igrejas. Assim apressaremos a volta do Senhor. 2. Preparar todas as cidades para receberem os filhos de Deus durante a grande tribulação, os que se refugiarem para a América do Sul. Para isso precisamos pregar o Evangelho, gerar igrejas e cuidar até que tenham vida da igreja forte e aprazível em cada cidade para alimentar o povo de Deus no deserto. Vamos juntos em busca do cumprimento de nossa missão. Transcrição não revisada pelo preletor.